Já pensaram no que seria viver completamente isolado do mundo inteiro, mas dentro de uma réplica em miniatura do nosso planeta? Parece coisa de ficção científica, não é? Mas olhem, foi exatamente isso que aconteceu lá nos anos 90, em pleno deserto do Arizona. Foi, sem dúvida, uma das experiências mais ambiciosas e, vá lá, controversas da nossa era. E tudo isto partiu de uma pergunta gigante que desafiava mesmo os limites do que se achava que era possível. Será que dá para construir um mundo funcional, fechadinho, totalmente autossustentável, a partir do zero? E mais importante ainda, o que é que se ia aprender só por tentar fazer uma coisa destas? Bem, para tentar encontrar a resposta, 8 pessoas entraram numa estrutura, olhem, colossal, de vidro e aço, com a promessa de não sair durante 2 anos. O nome desse projeto visionário? Biosfera 2. A Terra, claro, era a Biosfera 1. Era uma aposta enorme na genialidade humana. Só que a natureza é um sistema muito, mas muito complexo, e a genialidade às vezes encontra umas belas surpresas pelo caminho. Então, vamos lá espreitar, vamos entrar nesta cúpula e perceber como é que era, na verdade, este incrível mundo debaixo de vidro. A Biosfera 2 era, uau, uma autêntica maravilha da engenharia. Imaginem uma estrutura gigante, completamente selada, hermética mesmo. Ela não foi desenhada só para abrigar vida, mas para sustentar essa vida a partir do zero. A ideia era reciclar todo o ar, toda a água, todos os resíduos. Era um laboratório vivo, como nunca se tinha visto, um lugar onde cada molécula contava. E os objetivos? Bem, pareciam mesmo saídos de um filme. O principal era provar que a vida humana podia ser viável num sistema fechado. Isto era um passo super importante para pensar em futuras colónias em Marte ou na Lua. E então, 8 pessoas, os chamados biosferianos, aceitaram o desafio de viver em isolamento total, dependendo só e apenas daquilo que o seu novo e muito, muito frágil mundo lhes conseguisse dar. O que é mesmo fascinante nisto tudo é a complexidade que eles tentaram recriar lá dentro. Aquilo não era só um jardim gigante, não. Havia uma floresta tropical, um deserto, um pântano e até um pequeno oceano com um recife de coral. E, claro, uma zona de agricultura intensiva de onde tinha que vir toda a comida. Imaginem, tudo isto a coexistir, num equilíbrio super delicado debaixo do mesmo teto. Mas aquele sonho tão grandioso estava prestes a bater de frente com uma realidade implacável. Aquele equilíbrio delicado que foi planeado ao pormenor começou a desfazer-se e de maneiras que ninguém estava à espera. O primeiro sinal de perigo, e o mais alarmante, veio do ar. O ar que eles respiravam. Os níveis de oxigênio começaram a cair, de uma forma que ninguém conseguia explicar. E, ao mesmo tempo, o dióxido de carbono disparou para níveis perigosíssimos. O ar, literalmente, estava a ficar irrespirável. E a partir daí, foi um efeito dominó catastrófico. Com o ecossistema todo desequilibrado, os insetos que faziam a polinização morreram quase todos, e sem eles, a produção de comida caiu a pique. A tripulação começou a passar fome, uma fome crónica, e a sentir um cansaço extremo. Eles estavam a perder peso, a perder energia, aquele pequeno mundo estava aos poucos a morrer. Várias espécies de animais lá dentro simplesmente extinguiram-se. A situação ficou crítica. A vida dos 8 biosferianos estava mesmo em risco. E o grande sonho de um mundo perfeitamente isolado estava prestes a ser quebrado. Pela necessidade mais básica de todas, respirar. Olhem, o oxigênio chegou a níveis tão baixos que era como se eles estivessem a mais de 4.000 metros de altitude. Os responsáveis pelo projeto ficaram com uma escolha impossível nas mãos. Ou mantinham a pureza da experiência, ou garantiam que a tripulação sobrevivia. E a decisão foi tomada. A regra do ouro, a do isolamento total, foi quebrada. Chegaram caminhões e começaram a injetar oxigênio puro para dentro da Biosfera 2. Foi o que salvou a tripulação, claro. Mas, para muita gente, foi o momento que marcou o fracasso do grande objetivo da missão, que era a autossuficiência total. Só que, como tantas vezes acontece na ciência, este aparente fracasso acabou por trazer a lição mais inesperada e profunda de todas. A verdadeira descoberta ainda estava para vir. E esta comparação aqui, olhem, ela diz tudo. Ao tentarem construir uma segunda biosfera, os cientistas ganharam um respeito novo e gigantesco pela primeira. A Biosfera 2 era frágil,
era instável, era incapaz de se sustentar sozinha. A Terra, a nossa Biosfera 1, em comparação, é um sistema incrivelmente forte, resiliente, complexo, que se autorregula. É um feito da natureza que, sejamos honestos, muitas vezes nem se dá o devido valor. Portanto, o ponto principal é mesmo este. O maior sucesso da Biosfera 2 não foi ter criado um mundo novo, foi ter revelado o quão complexo e valioso é o nosso próprio planeta. O facto de terem falhado em replicar a Terra em miniatura foi, ironicamente, a maior descoberta de todas. Mas a história não acaba aqui, com o fim da primeira missão. A Biosfera 2, tal como o ecossistema, adaptou-se e encontrou um novo propósito. Hoje em dia, a Biosfera 2 é gerida pela Universidade do Arizona e funciona como um laboratório de investigação de topo. Já não está selada, não, mas a sua estrutura única permite que os cientistas estudem os efeitos das alterações climáticas e outros desafios ambientais, mas em ecossistemas controlados. Quer dizer, o que começou como um sonho de ficção científica transformou-se numa ferramenta super importante para ajudar a proteger o nosso planeta real. No fim de contas, a lição mais poderosa da Biosfera 2 talvez possa ser resumida numa frase muito simples. A experiência serviu para nos lembrar de uma verdade fundamental. A Terra é, simplesmente, insubstituível. E se calhar, antes de andarmos a sonhar em colonizar outros mundos, a nossa maior missão é mesmo compreender e cuidar bem daquele que já temos.